Hoje é o que você falou antes também. Hoje, se você tem uma opinião, você é taxado de uma forma. Se você pensa de uma forma, você já é incluído em um grupo. E às vezes você não tem nada a ver isso, né, cara? Tem ficado muito separado as pessoas, né? Não consegue mais chegar numa linha de raciocínio lógico. Robertinho, se você entrar num qualquer vídeo meu que tem alto alcance, assim, que tem bastante visualização, todos os vídeos, eu sou chamado de esquerdista e eu sou chamado de direitista. Fascista e comunista. Bem-vindo ao clube. E aí eu falo, e assim, eu vejo isso como bom. Eu falo, pelo menos eu tô sendo o lugar ponderado na ideia, né? E porque é o que eu penso. Assim, eu não preciso comprar um pacote completo, né? Esses dias, eu tô com um vídeo no TikTok que ele tá subindo 20 mil todo dia, assim. Então é aquele vídeo que a gente sabe que vai escalar. Que eu tô falando sobre pais que descobrem que o filho é gay. Ah, eu vi. Meu irmão. E aí, tipo assim, vem o cara de direita, tá? Vou usar aspas aqui, que é o estereótipo ali, né? Eu não gosto muito de usar estereótipo, mas e fala assim pra mim, pô, porque não sei o quê, você fica incentivando a ser gay. Como se ser gay eu incentivasse, né? A gente assistisse muitos gays e incentivasse. E aí vem o outro lado, tipo assim, eu tô defendendo que os pais precisam respeitar a opinião de um filho se ele é homossexual. Exato. É a linha que eu defendo. E aí vem gente da esquerda ou gente que pensa igual eu, mas fala assim, mas você usou a palavra errada. Sei lá, eu falei escolher ser gay, e aí falou, gay não escolhe. Então assim, a gente se perde no caminho, cara, uma pauta tão importante, e a gente tá falando assim, mas você não usou o verbo correto, você não usou o termo, e não é isso, não é aquilo. Então assim, cara, é uma baita encheção de saco, mas a gente que bota a cara na internet aqui, a gente tem que estar... Mas num assunto desse, você não acha que o meio pode influenciar? Cara, é assim, ó. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Biopsicossocial. Bio de biológico, psico de psiquiátrico, de psique, de pensamento, e social, que é esse envolvimento com o meio que a gente tem. Então é assim, ó. Se você for um cara hétero e você conviver 10 anos num lugar que só tem homossexual, isso não vai mudar a tua opinião sobre isso. Porque tem um composto biológico de atração. Tipo assim, mano, pô, esse cara barbado aí não me atrai, mano. Mas ele é fartão, ele não quero, não gosto. E aí tem o homossexual, ele, o que ele faz? Ele se atrai, obviamente, pelo mesmo sexo, e aí eu sempre digo o seguinte, imagine que você precise viver numa sociedade em que ser homossexual é o padrão. E você é hétero. E aí você assiste e fala, nossa, mano, eu tenho que ficar com outro cara. É muito zoado. Então tem um composto biológico de atração. Você simplesmente olha e não tem atração. Tem um componente psíquico, então assim, o prazer tá na mente, né? O prazer tá na cabeça. E você tem uma questão social que você tem uma influência do meio. Então dizer que só influência do meio ou só influência biológica, tá errado. Extremo, de novo. Então quando a gente trabalha, a gente começa a compreender. O que acontece hoje, em 2023, é uma pessoa que é homossexual, ela tem mais liberdade, ou seja, socialmente é mais aceito do que era quando a gente era adolescente. Com certeza. Todo mundo deve ter morado perto de alguém que era assim, aquele gay enrustido. Aquele cara, o velho, bicha véia, como diz o Emílio Surita, né? Ficava coxando. Mas não podia, não podia. Então o cara segurava ali e tal. Às vezes o cara era até casado para ninguém ficar enchendo o saco. Né? Casos que eu já recebi, um cara gay e uma mulher lésbica se casavam. Nossa, pra, velho. Tipo, manter pronto, a imagem. Ninguém enche o nosso saco. Agora vamos curtir o nosso rolê. Dentro da nossa casa, ninguém precisa saber e acabou. Tinha um outro casal de amigo ali também que viviam a mesma Então, assim, socialmente hoje, e isso, no meu ver, é positivo, socialmente hoje as pessoas são mais abertas a falarem aquilo que elas sentem. Por exemplo, eu sou agnóstico. Eu não acredito em Deus. Sim.
Então hoje eu posso vir aqui ao vivo, tá transmitindo aí e tal, e falar isso, e tudo bem. Se eu falasse isso há 100 anos atrás, mano, era fogueira. Pau nele. Fogueira. Entende? Então tem um elemento biopsicossocial. Então, na minha cabeça, se eu falar pra você, nossa, eu tô rezando aqui e tem alguém me ouvindo, na minha cabeça não acredita nisso. Mas você acha que existem pessoas que querem forçar a barra em determinadas situações? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu vi uma atriz americana que ela tem 3 filhos transexuais. Mano, qual que é a probabilidade de você ter um filho trans? Qual que é a probabilidade de você ter 2? Qual que é a probabilidade de você ter 3? E principalmente quando a gente tá falando de criança. A gente precisa tomar cuidado, porque assim, eu vou dar um exemplo muito mais simples que esse, mas para fazer uma analogia com isso que você está falando. Você chega para uma criança hoje e fala assim para ela, o que você quer ser quando você crescer? Aí ela vai falar, quero ser médico, quero ser astronauta, quero ser cientista. De onde ela está tirando isso? Do meio que ela vive. Sim. Se ela nunca viu um cientista, ela não vai querer ser cientista. Por que ela vê médico? Porque ela fala assim, nossa, eu chego lá, o médico me cura uma dor. Esse cara é muito legal. Ah, meu pai, ele é engenheiro, minha mãe é engenheira. Então, engenheiro é legal. Eu, quando era moleque, eu queria ser engenheiro porque meu pai sempre foi pedreiro. Então, teoricamente, na minha cabeça, o engenheiro era a evolução da espécie. Né? Então, era assim, o chefão, né? Era o chefe do pedreiro. Então, meu pai falava, não, porque lá tem um engenheiro e tal. Então, você tem opiniões baseadas naquela pequena vivência que uma criança tem. Então, pode ser que ela ache interessante esse tipo de coisa. Só que aí você envolve modificação hormonal, mano, tem um monte de coisas para isso acontecer. Que, assim, para um adulto tomar uma decisão dessa, para alguém maior, eu acho que tudo bem. Ainda se arrependem, né? Você quer alterar, tudo bem. Agora, para uma criança é pesado isso, né, cara? É complicado. E, de novo, né? Agora o hater vem babando aí embaixo e tudo bem. Também ajuda a impulsionar o nosso conteúdo. Mas eu vejo que é uma coisa que não tem uma solução. Ah, chega lá e acabou e põe a criança trans e não pensa em nada. Proíbe todas as crianças de ser trans. Extremo. A gente precisa entender, precisa trazer vários profissionais, de novo, biopsicossocial. Tem um monte de coisa influenciando isso. Agora, se a pessoa fala assim, eu sou contra porque a minha religião é contra. Aí você fala, tua religião, continue com ela, mas ela serve para você. Entendeu? Então você tem muitos elementos aí. Eu concordo com você, assim, mas tem várias situações dentro disso aí que você vê que as pessoas estão se aproveitando dessa pauta. Eu concordo que tem que ter um tratamento multidisciplinar para essa criança, envolvendo vários profissionais da saúde, orientando ela precisa de orientação, mas eu acho que esse também tem que ser um poder de decisão da família junto, não só desses profissionais, eu acho que tem que ser um tratamento familiar, não individual. Eu vou até além, eu acho que a família tem que ser o carro-chefe. Sim. O profissional tem que dar apoio. Exato. É igual uma família achar que o professor tem que educar o filho dele. E numa situação para você, vai funcionar tudo assim, e depois você fizer, eu não sei qual que é a idade que você forma o córtex pré-frontal 100%. 23 a 25 23 ali. anos, né? Depois dos 23, você toma uma decisão tão séria dessa na sua vida, né? Mas não vai colocar hormônio na criança com 14, porque agora eles querem colocar com 14. Daqui 2 anos vão colocar com 12, daqui 2 anos vão colocar com 9. Eu concordo nesse ponto, sim. Eu acho que você não deve mexer nesse tipo de coisa hormonal, não. Não, eu acho que você não deve mexer nisso. Porque sabe o que acontece, cara? Hoje a minha especialização de estudo na neurociência é comportamento adolescente, sabe? Então, assim, uma coisa que o adolescente tem muito é impulsividade. Porque o córtex pré-frontal que breca a impulsividade. Se ele não tem a parte que breca, ele não tem freio. E aí eu brinco, é uma Ferrari com um freio de Caloi 10. Você tá 300, mano, chegou a curva, você não freia, muro. Por isso que adolescente faz atrocidade. E não é esse adolescente. Nós a gente já fez isso. Eu falo assim, a minha diferença para um adolescente de hoje é que ninguém me filmou. As atrocidades que eu fiz não estão registradas. É só essa diferença. Não tem juízo, fala um monte de besteira, toma atitude errada. E isso é bom porque é onde a gente vai aprendendo a lidar com o meio. Né? Então, assim,
é importante que esse adolescente ele seja orientado e ele, assim, por exemplo, eu quero ser trans. Vamos pegar esse exemplo extremo. Eu quero ser trans. Tudo bem, você vai passar por uma avaliação, você vai entender o que é isso, você vai conversar com pessoas que já fizeram e tal, para você formar a tua opinião. Quando você tiver uma determinada idade, se você tiver certo que aquilo é o teu destino, legal. Então, veja bem, eu não vejo problema do trans e não vejo problema da convivência trans, eu acho que tem que ser respeitado, eu penso tudo isso. Então, eu sou esquerdista por pensar isso. Mas eu não penso que tem que ser com criança. Cara, um exemplo rápido. Se uma criança ou adolescente tomar álcool, eu falo para os meus alunos assim, fumar maconha, tomar álcool, fumar esses vape que vocês ficam fumando aí, é igual catar uma faca e enfiar na coxa, velho. Você tá se arrebentando. Por quê? Porque o cérebro tá em formação. Eu brinco, só os velhos vão entender minha referência agora. Lembra do Ghost? Que ele fazia aquele bagulho de barro assim, ele vai fazendo? O cérebro de uma criança é um barro bem molhado. Se você faz assim naquele vaso de barro, você fura ele. Um adolescente já é um pouquinho mais seco. Ele não tá tão melado ali, mas ele ainda... E aí, conforme a gente vai envelhecendo, ele vai secando. Então, por exemplo, uma pessoa de 90 anos, dá para eu alterar? Dá, só que eu preciso de uma ferramenta. Tanto que é difícil você ver um idoso mudar de comportamento do nada, assim, acordou um dia, tipo adolescente. Você não vê por quê? Porque tem um processo chamado neuroplasticidade. O cérebro se adequa àquela nova realidade. Então, você colocar qualquer coisa, você colocar droga, você colocar hormônio, você colocar álcool numa criança, no adolescente, é muito prejudicial. Eu falo pros meninos lá, gente, fumar maconha é pra velho. Deixa os velhos fumar essa porra, isso aí faz mal pra você. Isso te arrebenta, isso vai te fazer... Vai zoar, por quê? Porque o teu vasinho, ele é bem molhadinho. Então, quando entra o baseado, a dopamina explode, é igual dar uma rasgada ali. E às vezes isso prejudica muito, entendeu? Então, por isso que eu vejo que, nesse sentido, você botar hormônio numa criança em nome de uma ideia, cara, é perigoso demais.